Confidências de Jesus a um sacerdote. Introdução. Por que Deus me escolheu? Quem sou eu? Sou menos que um grão de poeira diante do universo. Sou menos que uma gota invisível diante do oceano. Sou menos que um verme repulsivo rastejando na lama da terra. Sou um padre pobre entre muitos, o menos educado, o menos instruído, o mais inexperiente, um padre pobre, rico apenas em inúmeras misérias de todos os tipos. Porque Deus me escolheu, para que se entenda que não sou nada mais que um pobre instrumento em suas mãos, para que todos entendam que não sou nada mais do que uma miserável caneta sem corte. Minha própria caligrafia é um símbolo de minha imensurável pobreza em nada. Porque Deus me escolheu para confundir os orgulhosos, inchados de orgulho por seus conhecimentos, que encheram a igreja de erros e heresias, envenenando as almas. Sim, tolices, erros, heresias sobre Deus, sobre a igreja, sobre a Santa Virgem, sobre o Apocalipse. Deus é infinitamente simples e humilde nos quer. Em verdade vos digo que se não vos fizerdes simples como estes pequeninos, não entrareis no reino dos céus. Basta transformar coisas simples em coisas mais complexas? Basta cunhar novas palavras, ostentar seus conhecimentos e assim atrair a atenção dos outros para si. Considero esta breve introdução útil, se não necessária, para estabelecer entre mim, o instrumento, e os leitores a quem este livro se dirige, ambos envolvidos num plano amoroso da divina providência, um contato espiritual que facilite a sua realização, desejo divino. Dom Otávio Michelini. Eu os quero vivos. 5 de maio de 1975. Meu filho, não estou satisfeito com a adesão pouco mais que formal de muitos dos meus sacerdotes. Filho, dos meus sacerdotes quero uma participação ativa na minha redenção. Quero meus sacerdotes comigo no Calvário. Muitos se recusam a me seguir em minha dolorosa ascensão. Quero meus sacerdotes rezando e trabalhando comigo na Eucaristia. Alguns nem acreditam na minha presença nos altares. Outros me negligenciam e se esquecem de mim. Outros, novos Judas, me traem. Quero meus sacerdotes construtores do reino nas almas, não destruidores do meu reino. Quero o amor dos meus sacerdotes, porque os amo infinitamente desde a eternidade. A alma do amor sofre, ama-se na medida em que sofre. Mas hoje muitas pessoas fogem do sofrimento, portanto, do amor. Filho, quero meus sacerdotes conscientes, responsáveis e conscientes de seu papel no corpo místico. Eu os quero vivos, vibrantes de graça, fé, amor e, portanto, sofrimento. Quanto tempo perdido, quanto bem não realizado, quantos obstáculos em meu corpo místico. Que desperdício do sobrenatural, porque muitos têm como apoio esse pouco de fé, esperança e amor. Meus pobres sacerdotes que estão tateando no escuro, eu os amo, quero a conversão deles, filho. Surpreende-te, então, se te peço que sofram um pouco e rezem.
Eu os quero conscientes. Jesus, deixa-me entender o que você quer de nós, sacerdotes. Já te disse, quero que conheças a tua vocação. Eu escolhi você com especial predileção e amor. Quero meus sacerdotes cientes de sua participação no meu sacrifício, não simbólico, mas real. Isso significa a união e fusão do meu e do sofrimento deles. Não formalismo externo, mas realidade estupenda e tremenda, a Santa Missa. O sacerdote deve juntar-se a mim para me oferecer ao Pai. Que missa é a do Padre sem essa consciência e convicção? Pense, meu filho, que dignidade, grandeza e poder dei aos meus sacerdotes. O poder da transubstanciação para alocar o pão e o vinho em mim, no meu corpo, no meu sangue, tudo de mim, em suas mãos, o prodígio da encarnação se repete todos os dias. Eu os fiz depositários e distribuidores dos frutos divinos do mistério da redenção. Concedi-lhes o poder divino de perdoar ou reter os pecados dos homens. Como meu suposto pai, fiz deles meus guardiões na terra. Mas para muitos, que diferença entre o amor com que São José me guardou e a negligência de mim no tabernáculo? Filho, aos meus sacerdotes, confiei anunciar a tarefa de anunciar a minha palavra. Mas como se cumpre esta importante tarefa do ministério sacerdotal? A esterilidade em geral que acompanha a pregação diz isso. Os sacerdotes são encarregados da tarefa de lutar contra as forças das trevas do inferno. Mas quem se importa em fazê-lo? Expulsar os demônios? Para isso é necessário lutar pela santidade. Assim também, para curar os enfermos, são necessárias orações e mortificações. Meu filho, quero que meus sacerdotes sejam santos, porque devem santificar. Eles não devem confiar em meios humanos para seu ministério, como muitos fazem. Não devem confiar nas criaturas, mas no meu coração misericordioso e no coração imaculado de minha mãe. Os padres são meus verdadeiros ministros, mas, com exceção de alguns, eles não estão cientes dessa qualificação. Eles são meus embaixadores, acreditados por mim junto aos homens, famílias e povos. Eles vão com o mundo. Os sacerdotes são verdadeiramente participantes do meu eterno sacerdócio. O sacerdote é o protagonista no corpo místico de grandes fatos e acontecimentos sobrenaturais. Os sacerdotes devem ser hóstias a serem dadas e sacrificadas para a salvação dos irmãos. É um pecado muito grave pensar em salvar almas com os próprios recursos humanos de inteligência e atividade. Qualquer atividade externa do sacerdote que carece de fé, amor, sofrimento e oração não é nada, é em vão. O sacerdócio é um serviço. Quem serve é diferente do servido. Ele não se identifica com as pessoas atendidas. O sacerdote deve diferenciar-se das almas que lhe são confiadas, como o pastor difere do seu rebanho. Se os sacerdotes vissem a grandeza de sua dignidade, o sublime poder sobrenatural de que estão revestidos, como Francisco de Assis via essas coisas, teriam por si e por seus confrades um grande e devotado respeito. Filho, infelizmente alguns estão procurando por si mesmos, esquecendo-se de mim. Muitos outros vão com o mundo, mesmo sabendo que o mundo não é de Deus, mas de Satanás. Alguns me traem, outros destroem meu reino nas almas,
semeando erros e heresias. Outros estão secos por falta do sangue vital, da alma, o amor, cuja verdadeira alma é o sofrimento. Deveis, portanto, rezar e oferecer-vos com sensível correspondência aos meus convites, à reparação, à penitência, à oração, para que todos os meus sacerdotes se convertam. Sim, devem converter-se, e cada um ocupa o seu lugar no corpo místico, pela salvação das almas, para a maior glória de Deus e pela salvação das almas. Renovação real. À minha pergunta, o que exatamente ele quis dizer quando disse: quero que meus sacerdotes rezem e trabalhem comigo na Eucaristia. A resposta foi esta: o que fiz e estou fazendo no sacrifício da cruz e da Santa Missa. Como eu orei ao Pai: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas não a minha, mas a tua vontade. Não se esqueça, como muitos esquecem, que o sacrifício da Santa Missa é a verdadeira renovação do sacrifício da cruz. No sacrifício da cruz está a minha oração ao Pai, combinada com a aniquilação da minha vontade, aniquilação total. A total oferenda de mim, com um ato de infinito amor e infinito sofrimento, a imolação de mim pelas almas. O sacerdote que se une e que eu quero unido a mim neste sofrimento, participa mais do que nunca do meu sacerdócio. Ele nunca é tanto sacerdote como quando faz isso comigo. Desperdício do sobrenatural. Quantas santas missas sem esta alma vital, esta união íntima e fecunda, o amor a Deus e o amor ao próximo, o atesta o sacerdote no ato mais importante do seu dia, quando, responsavelmente em união comigo, se aniquila na oferta efetiva de sua vontade ao Pai e aceita sacrificar-se pelas almas, pelo qual me sacrifico incessantemente. Em suma, o sacerdote deve realmente se entregar comigo ao Pai na Santa Missa, para ser dado às almas pelo Pai. Isso deve preceder toda a atividade do sacerdote. Caso contrário, a perda de tempo e sobrenatural. Caso contrário, todas as suas atividades se tornam estéreis na raiz. Filho, se eu te mostrasse quantas e quantas santas missas são celebradas, você teria tanto medo que morreria. Meus sacerdotes, é somente assim que eles se tornam instrumentos para si mesmos e para seus irmãos e irmãs de verdadeira renovação espiritual. Quantas atividades inúteis, meu filho, porque são privadas de sua alma natural. A redenção está concluída. 9 de maio de 1975. Em síntese, ele me disse: por causa dos pecados, a adversidade vem. A humanidade pecou originalmente em Adão e Eva. Então os homens continuaram a pecar. Era preciso pagar e expiar, mas a humanidade foi impotente para expiar sua dívida. O Verbo se insere na humanidade com o mistério da encarnação, expiar e satisfazer pela culpa e pelas faltas da humanidade. O seu triunfo é constituído pelo mistério da cruz. Salvar, expiar, satisfazer e redimir com sofrimento infinito. O seu triunfo brota dos insultos, das cuspidas, dos açoites. Assim glorifica o Pai e salva as almas. Ele reconcilia a humanidade com a divindade
e triunfa sobre seus inimigos visíveis, mas sobretudo invisíveis, Satanás e seus seguidores. De seu lado brota o mistério da Igreja, seu corpo místico do qual ele é a cabeça. É uma lei da natureza que o sofrimento de um órgão reflita e afete os outros órgãos do corpo. Assim, a redenção, iniciada com a encarnação e consumada na cruz, completa-se em todos os membros do corpo místico, com sofrimento até o fim dos tempos. Nossas ações humanas nunca são apenas pessoais. Suas consequências, boas ou más, nunca são apenas pessoais, mas têm um impacto positivo ou negativo em todo o corpo místico, do qual todos são membros. O cristão, portanto, nunca é tanto cristão como quando sofre, culpado ou inocente, grande ou pequeno. O seu sofrimento, como o de Cristo, torna-se patrimônio de todos, mantendo o seu valor pessoal. Quanto mais o cristão, com seu sofrimento, se aproxima de Cristo, tanto mais contribui para completar o mistério da redenção na Igreja. Ela, como Cristo, de cujo lado surgiu, triunfa na dor, na humilhação e na perseguição. Injustiças espirituais. A intolerância ao sofrimento é falta de amor a Deus, falta de justiça e amor ao próximo e aos irmãos mais necessitados da misericórdia divina. As injustiças sociais são deploradas e com razão, mas as injustiças espirituais, cometidas em detrimento de tantas almas que se perdem, porque nos recusamos a sofrer com ele pela sua salvação, não são de todo deploráveis. Terrível falta de sensibilidade cristã que revela tremenda crise de fé, e com a crise e com a fé, a esperança e a caridade estão em crise. A intolerância ao sofrimento manifesta a falta de justiça e caridade para com Deus e para com os irmãos. Destas duas grandes virtudes que sustentam toda a vida cristã. Os rebeldes do sofrimento correm o sério risco de se eliminarem do corpo místico, correm o perigo da inação terrível, como galhos secos e inúteis, até nocivos, bons apenas para o fogo. Os cristãos carecem da visão do grande valor dos bens eternos, para os quais foram criados e redimidos. A intolerância ao sofrimento é um mal gravíssimo da sociedade materialista, que infelizmente tem contagiado clérigos, religiosos e religiosas. Consequentemente, sufocou a verdadeira vida cristã autêntica de fé, esperança e amor, tornou as almas cegas, tornou o sal insípido e apagou muitas lâmpadas que deveriam ter luz difusa e que não difunde mais a luz. Uma comunhão perfeita. 15 de julho de 1975. Pedi ao Senhor que me informasse a participação da Santíssima Virgem no mistério da nação encarnada. Com grande bondade ele respondeu: a participação de minha mãe em minha encarnação é um grande e sublime mistério, medida na minha vida divina. Portanto, eu sou parte de você pela natureza humana, e você é parte de mim pela natureza divina. A natureza humana e a natureza divina em mim e nela fundem-se de forma única, muito particular e misteriosa, de modo que tudo o que é meu também é dela, e tudo o que é dela também é meu.
Daqui fica claro e evidente que sua participação no mistério da minha encarnação conduz a uma comunhão perfeita, na qual pensamentos, afetos, alegrias e dores são como se brotassem de uma única fonte. Sua participação em meu sofrimento infinito é misteriosamente tão intensa que não pode ser compreendida pelas mentes humanas. Pela mesma razão, seu amor por mim, uno e trino, e por todos os homens, torna-se incompreensível para a mente humana. A grandeza de minha mãe na provação e na dor, sua grandeza na glória, também é incompreensível para as mentes humanas. Ela vive em mim, eu vivo nela. Assim é agora, assim foi e assim sempre será. Um feito em si mesmo. 25 de julho de 1975. Qual é, Senhor, a participação de sua mamãe no mistério eucarístico? O mesmo que o mistério da encarnação. Ela é de perfeita comunhão, vivendo ela de mim e eu dela. Ela de minha natureza divina, eu de sua natureza humana. Eu disse que vivemos em perfeita comunhão. Onde estou, também ela, filho, está. Isto bastaria para tornar mais acessível às almas a grandeza de minha mãe e de sua mãe. Por meio dela, o enxerto de mim, o Verbo eterno de Deus na natureza humana, por meio dela se tornou realidade o mistério da salvação. Mistério em pleno andamento. Por meio dela, Satanás foi vencido e o homem de boa vontade, se quiser, pode ser salvo. A comunhão que brota do mistério da encarnação continua no mistério eucarístico e continuará para sempre. Eu sempre viverei pela sua natureza humana e você sempre viverá pela minha natureza divina. Esta comunhão é um fato em si, não mais repetível. Não tem comparação na minha comunhão com as almas em graça, mesmo que esta seja algo que não pode ser humanamente descrito por sua beleza sobrenatural. Explicação embaixo. A graça santificante é participação na natureza de Deus, pela qual nos tornamos seus filhos, herdeiros do paraíso e membros da Igreja. Agora, Maria é cheia de graça, é a verdadeira mãe de Deus, é a mãe da Igreja que nutre e faz crescer, como fez com Jesus. Ela é a serva mais humilde, pela graça e maternidade divina, que também a tornam rainha do universo, participa da natureza de Deus na medida mais profunda e sublime. Nota de rodapé. Envolto na escuridão. Fatos sublimes, únicos e irrevogáveis, derivam da relação entre o Deus triuno e minha mãe. Sua maternidade inseparável de sua virgindade, sua imaculada concepção, sua isenção da corrupção da carne, sua assunção e seu reinado sobre todos os poderes do céu e da terra, seu poder sobre as próprias forças do inferno, que no final ela finalmente derrotará. A mulher vestida de sol, né? Os homens, em seu simplismo presunçoso, não veem a grandeza e o poder de minha mãe, que também é sua mãe. Eles não ouviram seus chamados maternos. Homens, se eles se voltassem para vocês arrependidos, se eles rezassem para vocês, poderiam evitar a avalanche que os ameaça e que já está em movimento. Embriagados de prazeres e bens materiais, vivem envoltos em trevas, como se Deus não existisse e como se ela não fosse minha mãe. Os homens
e também muitos dos meus ministros não compreenderam porque não aprofundaram o amor sem dimensão de sua Mãe Celeste. Se a compreenderem e se a ela responderem, quantos males evitariam aos indivíduos e aos povos? Como teria sido pacífica a peregrinação terrena para todos, como cordeiro oferecido mesmo. 28 de julho de 1975. Qual é a participação da Virgem Maria no mistério da cruz? A participação de minha mãe no mistério da cruz é um fato único na história da humanidade e também na história do céu. Minha mãe, a única entre todas as mulheres, é uma verdadeira sacerdotisa. Ela, bem educada nas sagradas escrituras, superabundantemente iluminada pelo Espírito Santo, aceitando a maternidade divina, sabia bem o que seria dela. Afinal, o velho Simeão, em termos inequívocos, disse-lhe: terá o coração transpassado. Minha mãe guardou esta tremenda profecia em seu coração, clara e transparente para ela, de modo que a mesma profecia foi como uma lâmina afiada que perfurou seu coração ao longo de sua vida. Minha mãe era uma verdadeira sacerdotisa, não no senso comum em que os batizados e confirmados de alguma forma são, nem mesmo no sentido ministerial, mas de uma forma diferente e ainda mais profunda de quem recebeu o sacramento da ordem. Minha mãe foi e é uma verdadeira sacerdotisa, porque no alto do Calvário ofereceu ao Pai a pura e santa vítima, o Cordeiro de Deus, seu Filho, e com o Cordeiro ela se ofereceu. É também uma vítima dos pecados. Presente, consentindo, compartilhando, não sofreu a ação, mas com seu divino Filho foi a verdadeira protagonista do drama da redenção, em que se centra a história do gênero humano. Nesta dupla oferta que se renova em cada missa, está a ação pela qual o sacerdote é verdadeiramente tal. De fato, o sacerdote nunca é tanto sacerdote como quando, junto a mim, se oferece a si mesmo e a mim e ao Pai. É por isso que minha mãe é corredentora. Para fazer esta oferenda, minha mãe teve que se aniquilar completamente. A vítima é destruída, a vítima é consumida. Ela teve que destruir seu coração de mãe santa e pura, a mais santa de todas as mães. Teve que sacrificar e imolar todos os seus sentimentos. Teve que e quis repetir o seu fiat, e como Jesus e com Jesus disse: não a minha, Pai, mas a tua vontade seja feita. Apenas um amor indescritível, não compreensível, um amor sem dimensões humanas, a tornava capaz de tão grande prodígio. Minha mãe, como sacerdotisa, testemunhou a Deus e aos homens a maior prova de amor, que consiste em sacrificar não a própria vida, mas a vida daquele que mais se ama. Tremenda surpresa. Os homens sabem pouco e menos ainda refletem sobre o pouco que sabem. Os homens e muitos dos meus ministros e almas consagradas não consideram que o mistério da cruz se renova constantemente. Acreditam fracamente na sublime realidade do mistério da cruz
que se perpetua no santo sacrifício da missa. Os sacerdotes não pensem que ao lado de mim, que estou presente na hóstia consagrada, minha mãe está no Calvário, que se oferece ao Pai junto a mim. Pense, filho, que tremenda surpresa será para muitos dos meus ministros um dia descobrir que foram apenas materialmente, comigo e com minha mãe e sua mãe, protagonista desses grandes mistérios. Reflita sobre quantos frutos perdidos, quantas almas não santificadas, devido à cegueira culpada de muitos de meus ministros. Reflita sobre os sacrilégios contínuos. Minha mãe está e permanece comigo em perfeita comunhão. Grandes coisas foram realizadas nela. Que exemplo, minha mãe, para todos os sacerdotes. Se meus sacerdotes fossem inspirados por esta comunhão perfeita que existe entre mim e minha mãe, lutariam diariamente pelo aniquilamento total de si mesmos, oferecendo-se ao Pai junto comigo, seguindo-me na cruz, em vez de seguir o mundo. Eles experimentariam que meu jugo é suave e leve. Eles veriam a árvore da minha igreja rica em frutos. Filho, o mundo, como uma terrível avalanche, está caindo em ruínas. Quando a avalanche começa a descer, raramente é sentida. Seu movimento inicial é imperceptível, então gradualmente cresce e se torna esmagador. Bem, a avalanche começou sua marcha e os homens cegamente não veem a ruína que está aumentando. O alarme foi dado, quase em vão. Muito poucos o aceitaram, muitos o ignoraram. Mas o que entristece o meu coração misericordioso e o coração imaculado de minha mãe e o vosso, mais entristece é o fato de demasiados sacerdotes terem ignorado os múltiplos apelos do céu. Enorme responsabilidade, reparar, rezar, oferecer. Isso é urgente dizer, isso é urgente fazer.